Olá, gente. Hoje eu estou mais esperta e ativei o microfone. Com muita concentração, ativei o microfone para dar nossa aula de hoje. Como eu já tinha escrito lá na plataforma, né? Eu vou fazer as correções hoje dos exercícios desses últimos exercícios de geometria e vou fazer também o de álgebra, não é muita coisa. A gente tem. Vou até olhar de materiais antigos se tem alguma coisa para faltando corrigir, mas eu acho que não. Acho que naquela maratona eu corrigi tudo. Acho que não tem, não. Só tem mesmo o último de gráfico. E aí eu vou corrigir lá os gráficos e vou corrigir essa parte de geometria. Vou começar pela parte de geometria e só, tá? Aí na terça-feira que vem eu vou tentar transmitir aula ao vivo lá da escola, que aí eu vou voltar para a escola, né? Vamos ver como é que vai ficar a gravação. Espero que fique boa. Não faço ideia de como é que vai ficar, tá? E aí, vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão, tá? Espero que dê tudo certo. E não sei como é que vai ser a câmera do meu computador, se vai ser o suficiente, né? Para pegar o alcance do quadro. Vamos fazer uma tentativa aí para ver como é que vai ficar, tá bom? E aí, aos pouquinhos, a gente vai adaptando essa situação. Na quinta-feira, eu vou estar online de novo, que agora eu vou toda terça-feira para a escola. Espero que dê tudo certo lá, mas não faço ideia do que vai sair. Tudo a gente tem que tentar, né? Para ver o que vai acontecer. Vou ver se eu consigo uma webcam com alguém, que seja um pouco melhor, sei lá. Mas eu espero que com a câmera do computador, dependendo da luz, né, vá pegar o quadro direitinho, tudo bonitinho. Mas é isso, então vamos lá. Na última aula, que vocês fizeram leitura labial, eu dei lei dos cossenos, né? Qual é a lei dos cossenos? A gente tem o seguinte, ó, a lei dos cossenos é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Onde o lado A, é o lado que fica de frente para o ângulo alfa, que está identificado na figura, tá? Então, todos os exercícios que eu dei, independente do nível de dificuldade da conta, eles eram exercícios que você era aplicação direta, sem nenhuma alteração nesse modelo, onde você ia ter lá entre dois lados dados, no caso da letra A, o 5 e o 8, os 60 graus, tá? Então já foi dado 5 e 8, 60 graus, está se pedindo o X, que é o lado que fica de frente para o ângulo de 60, e aí a gente tem uma situação ótima, né? Que eu já tinha falado para vocês, que principalmente usando o ângulo de 60 é o mais fácil que tem, 60 ou 120, né? Então, de frente para 60 tem x, a gente vai colocar x ao quadrado. Os outros dois lados são 5 e 8, perdão. E aí vem menos duas vezes, quem está do lado de cá, o 5 e o 8, vezes o cosseno do ângulo, que é cosseno de 60, tá? Na última aula a gente viu que cosseno de 60, já escrevendo aqui no cantinho, é igual a meio, e a gente sabe, né, que o cosseno de 120 é menos meio, isso tudo a gente já estudou, e aí a gente vai usar aqui, e aí a gente tem, então, que o 5 ao quadrado é 25, o 8 ao quadrado é 64, aqui eu tenho, posso deixar indicado, né? Porque eu vou acabar cortando esse 2. Ou já coloco aqui assim, ó, como o cosseno de 60 é meio, esse 2 eu posso simplificar com esse 2, vamos aproveitar assim. Então, aqui sobra 5 vezes 8 vezes 1, que dá 40. Aí, nessa conta aqui, 25. Deixa eu fazer assim, 64 menos 40 dá 24, 25 mais 24 dá 49. Esse 2 passa para o outro lado como raiz. A raiz de 49 é 7, tá? E aí eu achei o valor do x.
Mesma coisa aqui no y, né, para achar o valor de y. Mesmo tendo um ângulo obtuso, né, a lei dos cossenos é a mesma. Entre os lados 5 e 10 tem o ângulo de 120 marcado, tá aí na solução ótima, né, perfeito para aplicar a lei dos cossenos. E de frente para esse ângulo é o y, que é a variável que a gente quer descobrir. Então, a gente fica com y ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado, a ordem que você colocar esses dois lados não importa, menos 2 vezes 5 vezes 10, vezes o cosseno de 120. Aí, no caso aqui, o cosseno de 120, como ele é menos meio, esse menos com esse menos vai virar mais, esse 2 você vai simplificar com esse 2, e o resto a gente vai fazer a conta, né? 5 ao quadrado, 25, 10 ao quadrado, 100, mais 5 vezes 10, 50, e aí 25 mais 100 mais 50 vai dar 175. Esse 2 do expoente vai para o outro lado como raiz. Raiz de 175, como é que a gente faz, né? Simplifica. Vou pegar aqui o 175, vou fatorar. 1 mais 7 não é divisível por 2, porque é ímpar. 1 mais 7 dá 8, mais 5 dá 13. 13 não é divisível por 3. Então, o primeiro primo, né, que a gente vai tentar é o 5, que terminou em 5. 175 dividido por 5, 17 por 5 dá 3, sobra 2. 25 por 5 dá 5. 35 eu também posso dividir por 5, que dá 7. 7 eu só divido por 7, que dá 1. A cada número igual eu separo 1, então aqui vai ficar o 5 fora da raiz, e dentro da raiz o que sobrou foi o 7, eu fico então com y igual a 5 raiz de 7. E aí, terminada número 1, é um exercício bem simples, nada demais. A mesma coisa vai acontecer com os outros, lei dos cossenos, se for assim, né, nessa situação ótima, todas as soluções são bem tranquilas. Esse número 2 é um problema bem fácil também, de aplicação, né, da lei dos cossenos, e também com uma solução bem simples. Inclusive, eu acho que vai ser a mesma conta desse daqui de cima, pelo que eu tô vendo, porque eu não tinha reparado, são os mesmos lados, 5 e 8, e o mesmo ângulo, tá? Mas a gente vai montar isso aqui dentro do problema, qualquer coisa a gente não resolve. 2 navios A e B estão ancorados nas proximidades de um cais. De um ponto C do cais, observam-se esses 2 navios, que estão aqui, de modo que o ACB é igual a 60. Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar o triângulo, né? O triângulo ABC. Calma aí que minha mão é frouxa, vocês já sabem disso. Nunca consigo. Só que aqui não adianta apertar Shift, que tá tudo tortinho. Muito bem, a gente tem aqui o triângulo ABC, formado aqui a partir do ponto C, né, de visão. Ele fala que esse ângulo ACB, ou seja, com um ângulo em C, esse ângulo aqui em C, ele forma 60 graus. E que o lado AC, ou CA, vale 5, e o lado CB, esse daqui, vale 8. É exatamente essa estrutura que a gente tem, tá? 60 graus, 5 e 8. Aí ele pergunta qual é a distância entre os dois navios. Distância x vai ser exatamente essa continha aqui da letra A, x vai ser igual a 7. Não vou nem resolver, porque é a mesma coisa, tá? Então, vão ter algumas situações aplicadas, você vai construir lá o desenho, vai substituir os pontos, né? Os segmentos, os ângulos que forem dados, vai chegar num triângulo com um ângulo marcado, tudo bonitinho, vai enxergar aqui a lei dos cossenos e vai aplicar. Lembrando que a gente aplica a lei dos cossenos para triângulos quaisquer, né? Que não são retângulos. Se forem retângulos, vai cair no teorema de Pitágoras. Tá legal? Vamos para o próximo exercício.
Determine a medida do lado AC e a medida do ângulo com vértice em A da figura a seguir. Aí, não precisa... Ah, tá, a medida do ângulo com vértice em A. Tá. Vamos aqui entender o que acontece. Não faço a menor ideia do que vai acontecer aqui, tá? Não sei. Eu acho que é para usar a lei dos senos aqui que eu ainda não dei, tá? Como eu ainda não dei lei dos senos, vocês não vão conseguir calcular a medida do ângulo com vértice em A da figura a seguir. Vai conseguir calcular só a medida do lado AB, que eu deixei lei dos senos depois. E a maioria dos livros aborda isso antes. É que eu sou teimosa, eu faço tudo do meu jeito. E aí, no problema, é claro que tem que ser dado, mesmo que ele dê os três, né? Já falei isso com vocês, seno, cosseno e tangente, você tem que saber que essa estrutura aqui, né, que você tem entre dois lados um ângulo e quer saber o valor desse lado de frente para esse ângulo, essa estrutura, ela é a estrutura ótima para usar a lei dos cossenos. Então, eu, mesmo que seja dado todos os três, eu vou usar só o cosseno. Tem que saber que eu vou usar só o cosseno. E aí a gente tem o seguinte, né? Que o b ao quadrado, que é esse lado que está aqui de frente para 50 graus, vai ser igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou o inverso, tanto faz, menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo. Gente, não estou conseguindo escrever. O cosseno do ângulo. Consegui. Aí b ao quadrado vai ser igual. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Aqui não adianta você, não tem como cortar, tá? Porque esse valor aqui é decimal. Também não tem como tirar a raiz na mão, vai ter que ser na calculadora, quando for assim. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 8 dá 160, e 160 vezes o cosseno de 50 é 0,64279. E aí, por ordem de expressão, você resolve primeiro a multiplicação. Como eu vou calcular a raiz disso aí na calculadora mesmo, já vou abrir aqui minha calculadora para ver quanto é que dá esse valor, para eu não ficar fazendo conta na mão. 160 vezes 0,64279 vai ser 102. Deixa eu até. Não, posso. Ó. Deixa eu até fazer logo essa conta. Ó. 100 mais 64 dá 164, só para ficar mais rápido, tá? Menos, aí sim, faça a multiplicação, porque uma coisa não vai interferir na outra nesse caso, não. 102,8464. Calma aí. 8464. 164 menos 102,8464. Se você deixasse indicado 100 mais 64 menos isso, você poderia fazer direto também, não interfere em nada, tá? Menos 164 vai dar 61, 1536. Ui, doida. 1536. E aí, 61,1536. Quando você tirar a raiz quadrada disso, porque esse 2 vai para o outro lado como a raiz desse número, 61,1536, a raiz desse número vai ser aproximadamente 7,82. E aí você chega, então, no valor de B. Como eu disse, as avaliações que pedirem a lei dos cossenos, né, para ângulos que não são ângulos notáveis, ele vai te informar o valor do seno, cosseno e tangente de 50, ou só do cosseno,
e provavelmente até, dependendo se for concurso, até quanto é que vale essa raiz, ou alguma outra raiz que você vai tirar o valor dessa raiz por uma manipulação algébrica, para você chegar nesse valor aqui de 7,82, tá? Quando você não tiver calculadora, ou então, se você tiver calculadora, para você usar a calculadora mesmo, tá legal? E eu acho que vai ser a última questãozinha agora. Deixa eu. Não, vou deixar assim mesmo. Qualquer coisa eu pego aqui, ó. Vou abrir espaço aqui embaixo. Pra gente poder fazer a solução. É porque essa questão é grandinha, né? Mas eu vou explicar ela toda. A gente tem uma coisa chamada de soma de vetores, né? O que é um vetor? Isso aqui é um vetor, olha. É como se fosse uma semi-reta, tá? Algo que tem um direcionamento. Então, se eu considerar aqui esse ponto A, desse ponto A até em diante, né? Eu tenho um vetor. Isso aqui é chamado de vetor. Isso aqui é um vetor. E esse aqui também é outro vetor, tá? E aí existe uma coisa chamada de soma vetorial. Como é que é feita a soma vetorial? Tá explicando aqui, ó, para somar dois vetores, como é o caso da figura abaixo, né? Eles precisam estar encadeados, ou seja, o final de um tem que ser o começo do outro. O que isso significa? Que eu não posso somar dois vetores nessa estrutura. Eu vou poder somar dois vetores se esse final aqui desse vetor se encadear aqui nesse. Então, eu vou transportar, né, esse vetor paralelamente, né, até essa pontinha aqui, que é o começo do outro. Então, eu vou trazer esse vetor para cá, que foi o que aconteceu aqui, ó, nessa figura. Esse vetor saiu daqui, veio para cá, e a partir dessa estrutura aqui, ó, que o final de um vetor está no começo do outro, você tem vetores encadeados e você pode ver qual é o vetor soma, tá? Aí, primeiro caso, o que acontece aqui nesse vetor? Se aqui é 45 graus, e se eu fizer aqui uma extensãozinha, esse ângulo aqui também vai ser 45 graus, tá? Porque eu tenho aqui paralelas cortadas por uma transversal, lembra daquele conceito? Esses ângulos aqui são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes têm a mesma medida, a gente já deu isso em geometria. Esse ângulo aqui é 45, esse ângulo aqui, ele é 180, 180 menos 45 dá 135, que é o valor daquele ângulo marcado lá. Então, a gente acabou mudando o ângulo por uma questão de estrutura geométrica mesmo. E aqui, nessa estrutura, ele era 45, aqui, que é a estrutura da soma de vetores, ele passa a ser 135. Maravilha. O módulo do vetor continua o mesmo. Se ele valia 6 aqui, aqui ele continua valendo 6, aqui ele continua valendo 6. Módulo é o tamanho do vetor. E aqui, se ele vale 4 raiz de 2, isso aqui é um paralelogramo, lados paralelos têm as mesmas medidas, e aqui, então, eu vou ficar com 4 raiz de 2 também. A soma dos vetores é quando o vetor soma, a soma vetorial, ela é dada quando você liga, então, uma extremidade aqui à outra, tá? O final de um com o final do outro, né? O início de um com o começo do outro. E aí você vai ter o vetor soma, que é esse vetor aqui VR, que já está nessa figura toda bonitinha. E aí ele pede para calcular o módulo, ou seja, o valor, o tamanho do vetor soma, que é igual a esse tamanho aqui, 6 e 4 raiz de 2. Ah, por que foi dado raiz de 2 aqui para dificultar minha conta? Não, foi dado para facilitar a conta. Porque diferente, como eu tinha falado na aula passada, que ninguém escutou nada, de cosseno de 60 e de cosseno de 120, que tem como base o cosseno de 60, que é meio ou menos meio, se ele pedir um ângulo de 30, algum dos lados, para facilitar a sua conta, vai ter que ter raiz de 3, porque o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E se ele te der um ângulo de 45, um dos lados, para facilitar a conta, deve ter raiz de 2, porque aí raiz de 2 porque o cosseno de 45 é raiz de 2, tá? E aí raiz de 2 vezes raiz de 2, essa raiz vai sumir.
Então, a gente tem, né, para poder resolver essa questão, que já ia colocar tangente. O cosseno de 45 graus é raiz de 5. Raiz de 5 aonde? É raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 135, vamos relembrar como é que a gente vê isso, né? Que é no ciclo trigonométrico, já que eu vou cobrar isso na prova. Já vamos fazer aqui uma pequena revisão. A gente tem a seguinte situação, olha. A gente tem que esse eixo é o eixo dos cossenos, com sono, tá deitadinho. Esse aqui é o eixo dos senos, sem sono, tá em pezinho. Então, digamos que a gente tem aqui o ângulo de 45. O ângulo de 45, ele tá bem aqui na diagonal, né? Bem na meiuca aqui. Tá péssimo. Se for pegar só aqui mesmo, tá? Que ele fica até retinho, se for 45 graus, isso aí. Aí, aqui tá o 45 graus. O cosseno de 45 graus é esse tamanhozinho aqui, ó. Calma aí, que eu fiz besteira. Fiz besteira, não é de 45 graus. Eu tenho que fazer uma coisinha antes. A gente vai fazer um rebatimento aqui, né? Esse rebatimento aqui, esse tamanhozinho deitado é o valor do cosseno, esse tamanhozinho aqui em pé é o valor do seno. Como a gente, na lei dos cossenos, trabalha com cosseno, a gente vai trabalhar com esse tamanhozinho deitado aqui, essa medidinha aqui, ó. Certo? Essa medida aqui equivale raiz de 2 sobre 2, tá? Positiva, porque ela está no lado do eixo positivo dos cossenos. Aqui é o eixo positivo e aqui é o eixo, a parte negativo, né? Partindo do zero. Do zero para a direita tem valores positivos, do zero para a esquerda, num plano cartesiano, a gente tem os valores negativos. Quando eu traço aqui o meu retângulo de referência, que na verdade vai ser um quadrado, porque o ângulo é de 35 graus, e for traçar lá a minha retinha, daqui para cá, ó. Esse ângulo aqui é o de 135 graus. Por que ele é o de 135 graus? Porque essa medida aqui é 180. Se esse arco aqui vale 45 graus, esse aqui também vale, 180 menos 45 dá 135. A gente acabou de fazer essa conta aqui. Então, esse ângulo aqui é o de 45 graus. E aí, o que vai acontecer com o cosseno? O cosseno, ele vai ter o mesmo tamanho. Ó, esse tamanho aqui é o mesmo, tá vendo? Do que o que eu tinha para a direita é o mesmo tamanho que na esquerda, mas ele tá com um sinal negativo, então o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar negativo, tá? Com o mesmo tamanho, ou seja, raiz de 2 sobre 2, mas ele é negativo. Então, toda vez que vocês tiverem ângulos suplementares, como o meu áudio não saiu, eu tô reexplicando isso, da última vez, você tem lá um cosseno, não tem nada a ver com tangente, tá, gente? É cosseno. Você vai ter o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 135, que é do ângulo suplementar a ele, menos raiz de 2 sobre 2. E aí você pode usar na lei dos cossenos sem problema nenhum. Quem é que está de frente, ó, tá numa estrutura ótima de novo, ó, esse lado aqui é 6, esse lado aqui é 4 raiz de 2, e de frente para 135 tem o vetor soma, que é o valor que eu quero descobrir. Então, você vai colocar lá o vetor R, né, ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado, mais 4 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o 6 vezes o 4 raiz de 2, e aí eu já vou substituir direto o cosseno de 135 por menos raiz de 2 sobre 2. Observa que quando ele colocar esse raiz de 2 aqui, ele vai desaparecer, tá? O objetivo é que desapareça e não que permaneça.
Então, aqui a gente tem que o vetor r ao quadrado vai ser igual a 36. Aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então, aqui vai ficar 16 vezes 2, menos esse 2. Eu posso cortar com esse 2. Na verdade, esse menos com esse menos vira mais. Aí eu tenho aqui, ó, 6 vezes 4 dá 24. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que dá 2, tá? Aí, resolvendo as multiplicaçõezinhas, para a gente ver o que vai dar. 16 vezes 2 dá 32. 24 vezes 2 dá 48. Vamos somar essa galera aí. V de R ao quadrado vai ser igual. 36 mais 32 dá 68. 68 mais 8, 76. 76 mais 40 dá 116. Será que é isso mesmo? Eu erro conta direto de cabeça, gente. Eu tenho esse defeito. Deixa eu conferir aqui. 116, acertei, glória a Deus. Esse 2 vai para o outro lado como raiz. E aí, o 116, a gente vai fatorar, ver se alguma coisa sai, né? É divisível por 2, que é par, vai dar 5, sobra 1, 16 dá 8. É divisível por 2, que é par, vai dar 29. E 29 é primo, só divido por 29. Então, esse 2, ele sai fora da raiz e o 29 fica, tá? Então, esse VR vai ser 2 raiz de 29. Então, todas as vezes que ele der um ângulo que não seja 60, provavelmente alguns lados vai ter uma raizinha aí para facilitar a conta, tá? Não para dificultar. Beleza? Então, a parte de geometria foi. Agora vamos aqui à parte de álgebra. Vamos construir esses 3 gráficos, tá? Eu tenho aqui Vou ver aqui o que melhor se adequa aqui do plano cartesiano. Eu separei uns planos cartesianos para ver o que fica melhor aqui para a gente. Esse aqui é bonzinho para alguns, para outros não. Tá meio pequeno. Deixa eu ver se aumentando o tamanho disso, se fica bom. Vamos botar 150. Deu uma desconfigurada, mas eu acho que fica melhor do que pequenininho daquele jeito. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhorzinha. É tudo bem transparente. Deixa eu pegar esse aqui. Não, mas aí não vai fazer diferença. Tô falando sozinha, é horrível, né, gente? Tá bom, tá bom. Vamos com esse mesmo. Aí a gente tem o seguinte, né? Aqui tem o 1, 2, 3, 4 e 5 positivo. Não, vou tentar copiar o outro aqui que tá sem número. Eu acho que vai ser melhor. Esse aqui que eu pensei em usar. Pronto. Pelo menos ele tá sem número. Aí dá pra gente escrever, né? A gente vai usar então, né? Vou fazer as contas aqui do lado. Vou ver onde é que eu vou fazer. Calma aí, eu vou abrir bastante espaço para a gente poder fazer tudo direitinho. A gente precisar de mais espaço aqui embaixo, a gente tem, enfim. Deixa eu até afastar esse aqui, vou botar para baixo. Vamos botar para cá? Depois eu reposiciono ele. Vamos botar esse gráfico para cá. Para a gente marcar esses pontos no gráfico, né? O que eu sugeri? Vamos então montar aqui aquele xizinho, né? Para a gente fazer as contas. Usando aqui nos valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Deixa eu completar aqui.
E aí a gente vai fazer as contas e vai descobrir quais são os pontos, então, do plano cartesiano. Deixa eu botar, então, a B aqui. Muito bem. Deixa eu copiar isso aqui, que vai servir para B. Ctrl C, deixa eu colocar ele já aqui, por aqui, assim. A gente vai usar ele daqui a pouco. Só não vai servir para esse aqui, que a gente não tem espaço suficiente. Vamos lá. Y. Então, qual vai ser o valor de f de x ou de y? Tanto faz, tá? Vou fazer as contas separadas aqui do lado e a gente vai colocando só o valor aqui para a gente enxergar ele como um ponto cartesiano, como um plano do... um para-ordenado, tá? Coordenada x, coordenada y, para ficar limpinho. Então, 2x mais 3. Vamos calcular f de menos 3. F de menos 3, eu vou substituir o menos 3 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Aí eu jogo esse menos 3 para cá. Se eu for calcular f de menos 2, eu boto menos 2 no lugar do x. Então, 2 vezes menos 2 mais 3. É calcular a imagem do ponto mesmo, tá? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, se o x for menos 2, o y vale menos 1. Se eu for substituir menos 1 no lugar do x, eu vou calcular f de menos 1. F de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. F de 0. F de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3 dá 3. Eu esqueci de completar aqui, né? 1, 3. Maravilha. Aí, F de 1. Deixa eu até já puxar esse gráfico aqui para baixo. Senão eu vou invadir aqui o espaço. Beleza. F de 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3 vai dar 5. F de 2. Depois eu preencho ali, tá? Não, deixa eu colocar logo 5, para a gente não esquecer. F de 2. Vou colocar 2 no lugar do x mais 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3 vai dar 7. Então, eu coloco 7 aqui. E F de 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 dá 9. E aí, eu boto 9 aqui. E aí, esses são os pontos do plano cartesiano, ó, menos 3 para x, menos 3 para y. Onde é que está isso? Ó? 1, 2, 3. Vou fazer linha fininha, tá? Linha auxiliar fininha. Menos 3 do y, não, menos 3 de x, com o menos 3 de y. Lembrando que aqui a gente tem, né, o eixo x, aqui eu afino as coisas erradas, que eu não devo afinar. Aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y, aqui no meio é 0, o eixo x para cá é positivo, o eixo y para cá é positivo, x para cá é negativo, à esquerda de 0, né, e para baixo é negativo, igual na reta. E aí a gente tem aqui, então, o menos 3 de x e o menos 3 de y. Esse daqui é um dos nossos pontinhos. Menos 2, menos 1. A gente vai traçar aqui uma retinha, saindo do menos 2 de x, e a gente vai chegar, então, no menos 1 de y. Então, aqui é o menos 2, aqui é o menos 1, esse é o ponto menos 2, menos 1, tá? Como eu falei, para ordenado, para a gente pensar desta forma aqui, ó, de para ordenado. Menos 1 e 1. Eu estou saindo com o menos 1 do eixo x e vou chegar no 1 do eixo y, tá?
Tô saindo aqui do menos 1 do x e vou chegar no 1 do y. Vai ficar isso aqui, ó. Com a minha retinha auxiliar, vai dar isso aqui. Então, é esse pontinho aqui, menos 1 e 1. Aí tem o 0 e o 3, quando eu só tenho valor para y, eu marco no eixo y, no lugar do 3. Aqui é 1, 2, 3. 0 e 3 é esse pontinho aqui. E depois eu vou ter o 1 e o 5, 1 para x e 5 para y, aqui é o 3, né? Vou botar o 3 aqui. 4, 5. Vou botar o 5 aqui e vou fazer as retinhas auxiliares, ó. Eu tô escrevendo... Por que eu tô escrevendo, às vezes, número para baixo, número para cima, número para esquerda, número para direita? É só para não ficar em cima das retas auxiliares, tá? É prática. Aí tem esse pontinho aqui. Muito bem. E agora, o 2 e o 7, eu não vou conseguir marcar o 3 e o 9, tá? Mas eu consigo marcar o 2 e nem o 7. O 7 está aqui, né? Mas é o suficiente para traçar o gráfico. O 2 do x e o 7 do y, vamos ligar eles, para a gente dar o formatinho do gráfico. Tô até pensando que o de baixo não vou conseguir usar aquele, não. Vou ter que pegar um de 10 a 10, de menos 10 a 10. Para qualquer um desses. E aí eu vou ligar esses pontos. Como é que eu vou ligar esses pontos? Ó, como é uma reta real, aqui, ó, a função ela é de R em R, ele está trabalhando todos os números reais, então eu ligo. Já expliquei isso nas aulas de gráfico, né? Então eu vou ligar aqui, e aí essa reta aqui, que eu vou fazer até mais grossinha de novo, com uma outra corzinha, essa reta... Tá vendo que eu engrosso que eu não tenho que engrossar? Vou fazer mais grossinho. Essa reta aqui, tô fazendo besteira. Então, esta retinha aqui, deixa eu afinar um pouquinho. Ela representa a função, essa de verdinha, ela representa a função 2x mais 3, tá? É o gráfico da função 2x mais 3, essa reta em verdinho. Beleza? Aqui, para fazer a B, vou afastar aqui a C. A C eu vou ter que passar depois lá para cima. Eu vou pegar outro gráfico, tá? Porque x ao quadrado, deixa eu pensar aqui em... Não, vai dar. Vai dar, vai dar. Tô pensando aqui nas contas. Vai dar sim. Vamos ver o que acontece, então, com esse gráfico. Olha só. Esse aqui que eu vou precisar de mais, porque vai do menos 9 a 9. Vamos lá, ó. F. Vou botar de verde de novo, mesma coisa. Ó. Vou botar aqui o xizinho, tá? Pedir para vocês usarem de novo de menos 3 a 3. Então, aqui é x, aqui é y. Aqui vai ficar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí, a gente tem... vai calcular g de x, né? G de menos 3. Eu vou colocar o menos 3 no lugar do x, então eu vou ficar com menos 3 ao quadrado menos 4, dentro dessa função g dada, né? Aí, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 4 dá 5. O g de menos 2, então aqui dá 5, tá? Menos 3 no 5. O g de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado, menos com menos mais, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 dá 0. Então, aqui o menos 2 vai no 0. Menos 1. G de menos 1. Colocando menos 1 no lugar do x, eu fico com menos 1 ao quadrado, menos 4.
Menos com menos dá mais, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 dá menos 3. G de 0. 0 ao quadrado, menos 4. 0 ao quadrado é 0 mesmo, aqui vai dar menos 4. Então, aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar menos 4. Aí, eu vou colocar aqui, ó, G de 1. G de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado vai ser 1. Menos 4 vai ser menos 3. G de 2. 2 ao quadrado menos 4. Aí, 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. E G, aqui então vai ser de 1, foi menos 3. Aqui vai ser 0. E G de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado menos 4 dá 9, menos 4 dá 5. E aí, então, o 3 leva no 5. E aí, a gente vai marcar esses pontos. Menos 3 no 5. Menos 3 de x no 5. Que eu acho que é esse último aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é aqui. Menos 3 no 5. Marquei esse pontinho aqui, tá? Menos 3 no 5. Menos 3 no 5. Depois eu vou marcar menos 2 no 0. Onde é que eu marco menos 2 no 0? Só tem valor para x, eu marco exatamente em cima do menos 2. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Vou traçar aqui, ó. Menos 1 no menos 3. Esse aqui vai ser o menos 1. Esse aqui é o menos 3. Tá? Então, o pontinho é esse aqui. Depois eu vou traçar 0 em menos 4. Se eu só tenho valor para y, o valor de x é 0, esse ponto está aqui exatamente em cima de menos 4. Depois eu vou traçar 1 com menos 3. 1 positivo no menos 3. Que vai me dar esse pontinho aqui. Depois, 2 no 0. Se é 2 no 0, aqui é 1, né? 1 e menos 3. 2 no 0 vai ficar exatamente em cima do 2 aqui, porque só tem valor para x. E 3 e 5, eu vou traçar o 3 aqui. Tô apertando a tecla errada, agora foi. Tava apertando o shift errado. Agora foi. 3 no 5 vai me dar esse pontinho aqui. 3 no 5. Também é função de R em R, então é uma função real. Se é função real, a gente liga os pontos. E aí, como é que a gente liga esses pontos, ó? Vamos ver aqui que doideira que eu vou fazer. Vamos ver se vai passar. Não passou. Deixa eu tentar fazer mais em cima. Aí que não vai... Mas aí eu chego para a direita, calma aí. Não vai dar certo não. Deixa eu traçar aqui mesmo. Deixa eu traçar de outra cor. Vou traçar em cima, ó, depois eu prolongo aí o prolongamento. Eu faço de canetinha, porque vocês sabem que eu não sei desenhar. Só para garantir que ele vai passar aqui, tá, gente? Ó, pronto, vai ficar bonito. E aí, considerando que eu tenho aqui 2 mãos esquerdas, chegar um instantinho aqui pro lado, não chega. Tá, ele deveria passar por cima desse ponto aqui, tá? Quando a gente liga, mas como é um pente, não tá assim tão direitinho, ele passa aqui por cima de todos os pontos, tá? Aí você liga, inclusive tem esse prolongamentozinho aqui que eu estava falando, ó.
E aí a gente tem o gráfico de verdinho dessa função aqui. G de x igual a x ao quadrado menos 4, tá? Esse é o gráfico dessa função de verdinha. Então, aqui a gente tem a reta, e aqui o nome essa daqui é a reta, essa daqui é uma parábola, tá? Que é a característica da função quadrática. Não vou ter espaço para colocar esse aqui, eu vou fazer aqui em cima no... Ou deixa eu pensar aqui uma coisa. Deixa eu fazer uma paradita aqui. Deixa eu ver se eu peguei tudo, não. Deixa eu vir pegando assim, ó. Só vou cortar o... Mas que coisa. Não dá pra... Não tem problema, não. Vou fazer por partes. Igual o Jack. Vai ficar cortado o F, tá, gente? Deixa eu subir isso. Aí... Vai ficar tudo aqui. Só pra eu não... Pronto, ó, colei o F. Só pra ficar tudo aqui, eu consegui colocar tudo bonitinho. Vamos lá. Aí, deixa eu procurar agora um gráfico que vai de 10 a 10. Só um instantinho. Vou até pegar, como ele os negativos não importam, vou até pegar isso daqui. Vamos ver o que bicho vai dar aqui, ó. Ctrl V. Ai, bonitinho. Ó, vocês vão entender por que os negativos não importam. Então, a gente tem o seguinte, olha. Não sei por que eu botei o gráfico para cá, deixa eu botar ele para cá. A gente tem aqui a seguinte situação, né? Eu vou fazer o meu xizinho lá. Esse meu xizinho aqui. Quando a gente for, né, colocar aqui os valores de x, que são menos 9, menos 4, menos 1, 0, 1, 4 e 9, deixa eu puxar aqui para cá. O que nós temos? Nós temos que o valor de h de x, que também é o valor de y, o que a gente vai achar, né, se a gente fizer a conta? O h de menos 9, que foi o meu ponto sugerido, seria a raiz quadrada de menos 9. Mas a gente sabe que se ela existisse, seria menos 3. Só que se eu fizer menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, dá 9 positivo, o que significa que não existe raiz de menos 9. Então, aqui, ó, você não tem... Lembra que eu falei que eu estava dando gráfico para a gente entender restrição de domínio? Alguns valores de x você não vai ter função. Lembra que a gente não pode deixar nenhum valor de fora para ser função? Então, já adiantando aí uma parte da aula, como a gente não pode deixar nenhum valor de fora para ser função, a gente não pode deixar o menos 9 de fora, a gente tem que restringir o domínio, tá? Para ela ser função, porque eu acabei de substituir o menos 9 aqui no valor de x e achei que a função não existe. E aí fica complicado, né? O mesmo vai acontecer com o menos 4. Se eu substituir o menos 4 no lugar de x, eu vou ter raiz de menos 4. E a raiz de menos 4, se ela existisse, seria menos 2. Só que menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, não dá menos 4. Essa raiz aqui também não existe. É outro valor de x que eu não vou ter função, tá? O mesmo vai acontecer se eu substituir menos 1 no lugar de x. Porque aí eu vou ficar com raiz de menos 1. E raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1 só existiria se eu fizesse menos 1 vezes menos 1, e aí menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, que não deu menos 1. Então, raiz de menos 1 também não existe. E aí, quando é que ela vai começar a existir? Quando for zero ou for um número positivo. A raiz de zero vai ser zero, a raiz de 1 vai ser 1, a raiz de 4 vai ser 2 e a raiz de 9
vai ser 3. Ah, por que você colocou, então, esse eixo cartesiano? Porque eu vou aproveitar esses valorizinhos aí, né? Então, aqui também não existe. Aqui vai ser 0, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Então, os únicos pontos que nós podemos marcar são esses, tá? O 0 no 0, que tá aqui. O 1 no 1, vocês não precisam traçar linha auxiliar não, tá? Pode botar aqui direto. O 4 no 2, que vem aqui, ó, 4 com 2. E o 9 com 3. 9 com 3, tá aqui. Tá? E aí, quando você ligar essa... Deixa eu botar outra cor aqui. Verde. Quando você fizer a ligação desses pontos, né? Esse tipo aqui, ó, de curva, volta. É ruim traçar curva no pente, é um saco. Perdão da palavra. Esse tipo de curva aqui, ele vai ser... deixa eu fazer mais um pontinho aqui, que eu sou chatinha, para ficar uma curva mais bonitinha. Agora que eu tô pensando. Se a gente pegasse aqui o 16, mais ou menos assim, igualmente espaçado, ó, a gente teria aqui esse pontinho no 4, tá? Porque a raiz de 16 é 4. Só para eu pegar uma curva mais bonitinha. Ainda mais bonitinha, que represente melhor ali essa função. Quanto mais pontos eu tiver, melhor ela vai ficar ajeitadinha, ó. Tentar passar ela aqui em todos os pontos, tá? Que é uma parada difícil. Ah, consegui. Beleza. E aí a gente tem que essa curva aqui, então, ela vai ser a h de x igual a raiz de x, tá? E ela começa em 0 e ela é meio achatadinha assim mesmo, tá? Porque por maior que sejam os valores, né? Aí qual seria o próximo que teria a raiz exata? 25. Aí o 25 seria um pontinho aqui, ó. Lá no 25, o pontinho estaria aqui. Ela é bem achatadinha. Essa curva achatadinha é a curva que representa a raiz de x. Tá bom? Só tinha essas questõezinhas para corrigir, até que demorou bastante. Achei que fosse ser mais rápido, como sempre. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até terça-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo lá na escola, tá? Beijinho, até a próxima.